Em casa com o Doutor Bactéria. Cozinha. O meu nome é Roberto Figueiredo, né? Mas as pessoas me conhecem mais como Doutor Bactéria, né? Eu sou biomédico, eu tenho um laboratório chamado Microbiotécnica, eu tenho 7 livros publicados, e um agora foi o mais recente, né, que nós publicamos, né, que está com 30 coautores, autores que já foi lançado no segundo dia de lançamento, já estava na segunda edição, né? Ele teve uma resposta muito boa assim do público, né? E tem uma coleção de gibis que nós lançamos, tem uma coleção de produtos de limpeza, a linha Doutor Bactéria, que já está nos supermercados, né? Tem um podcast chamado, aliás, 2 podcasts, um chamado Doutor Bactéria e outro Beleza Nativa. Tem um programa de rádio na Vibe Mundial chamado Baque-Papo, que é de toda sexta-feira, das 10 às 11. Tem um programa de televisão que passa na Rede TV, né, que é justamente o programa Doutor Bactéria, que é Cozinhando Sem Bactéria, que nós preparamos um prato assim com uma culinarista chamada Mames, né, da Mames Bistrô, e mais algumas coisinhas que nós fazemos, né? Teve muita propaganda, muito material de divulgação. Nós já estão preparando mais 3 livros já, 3 livros já, um ah, sobre justamente a parte de podologia, a parte de fungos relacionados com pés, ou outra relacionada com cuidados para pós-operatório, porque são os e-books, né? Então, eles estão uma linha de produção assim, bastante intensa, né? Eu acho que, na minha ideia é o seguinte, eu acho que o homem é que nem bicicleta, se parar, cai, né? Então, não devemos parar, né? E um dos hábitos que eu tenho é justamente de modificar coisas erradas que as pessoas fazem. Que as pessoas muitas vezes fazem aqueles hábitos e nem sabem o porquê que estão fazendo, simplesmente fazem, né? Então, na cozinha, por exemplo, é a rainha dos hábitos errados, né? Os erros que cometemos na cozinha. Aquela história que a mãe, que todo mundo já ouviu falar, menina, não pode colocar alimento quente na geladeira porque estraga a geladeira. Né? Geralmente, quem que falou para ela? A mãe dela. Quem falou para a mãe? A avó. Quem falou para a avó? Não, porque não tinha geladeira, né? Porque da bisavó. Então, a avó inventou esse negócio. Ela inventou, contou para a filha e vai fazendo. Você pode colocar comida quente na geladeira. O que você não pode fazer é o seguinte: você tira ela do forno, serve, né, um almoço, um jantar, uma coisa, a sobra, né, dentro de 2 horas, mesmo ela morna ou quente, coloca na geladeira e sempre descoberto, nunca cubra nada que você coloque na geladeira. Por quê? A geladeira é uma caixa que tem um compressor que fabrica vento, esse vento é gelado, o ar frio é mais pesado que o ar quente. Então ele vai descendo e vai do calor do alimento. Tá? Então, se você pegar esse alimento e colocar na geladeira coberto, o frio vai bater na tampa e vai demorar muito para resfriar. Demora muito para resfriar. Então você tem que deixar descoberto e depois de 2 horas você vai e tampa, né? Essas 2 horas é essencial para a geladeira fazer a função dela. E não vai pegar cheiro de nada, não tem esse perigo, não. Uma outra coisa também que as pessoas fazem é colocar ovos na porta de geladeira, né? Primeiramente, que os ovos são perecíveis. Eles são vendidos erradamente nos supermercados fora da refrigeração. Por quê? Porque é uma norma, não é lei. Nos Estados Unidos é lei. E lá só vende sobre refrigeração. Então, aqui no Brasil, o que você tem que fazer? Você compra, você coloca na geladeira. Agora, a parte que mais sofre variação de temperatura aqui no Brasil é a porta. Que as pessoas abrem e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, né? Parece que a geladeira vai ficar chateada, né? Se tu não dá atenção para ela, né? Você tem que deixar a geladeira sem abrir a porta. Então, a porta de geladeira é só para você colocar alimentos de baixa perecibilidade, que é ketchup, mostarda, molho de pimenta, o vinagre. O lugar do vinagre não é embaixo da pia entre o óleo e a esponja. O lugar do vinagre, depois de aberto, é na porta de geladeira. Aí a porta de geladeira tem um espaçozinho, né? Parece uma bandejinha. Você retira, coloca os ovos e coloca na parte interna, justamente para não ter esse problema de variação de temperatura, né? Outra coisa, outro erro é usar pregador de roupa para saquinho de biscoito, sucrilhos. Você pega no varal, de madeira. Se você quiser, você compra de plástico, ou então você compra aqueles araminhos plastificados
e coloca no saco plástico, que é o ideal, né? Outra coisa, se o alimento às vezes cai no chão, você pode contar até 5 segundos, que tem uma lei, né, que a bactéria não chega nele. Gente, isso daqui seria verdade se a bactéria nascesse com um cronômetro, né, no bolsinho dela, né? O alimento cair no chão, ela começava a contar. Quer dizer, a bactéria é alfabetizada, ainda sabe contar de trás para frente, que é 5, 4, 3, 2. E as outras bactérias, respeitosamente, ainda ficariam esperando, né? Então, não existe isso, né, gente? Caiu no chão já está. Já tá. A pessoa tem gente que come bolo, né? Tem uma formiguinha. Não, não tem perigo, isso faz bem para a vista, né? Mas se tiver uma barata, ninguém come. Mas se você pegar uma barata, deixar no meio da sua cozinha e dormir, no dia seguinte, a barata sumiu. Quer dizer, as formigas levaram, depois foram para o bolo. É como se comesse a barata por tabela, né? Não pode também. Outro erro que existe muito grande é lavar carnes. A pessoa lava carne achando que vai trazer qualidade. Quer dizer, você não tira bactérias, aumenta a quantidade de água, espalha bactérias, espalha gotículas de água para a cozinha toda, tem 1 ou 2 metros. Então espalha essas bactérias que dão doença para a cozinha toda, sem levar nenhuma vantagem para a carne. Outro erro aí na parte nutricional é referente a lavar arroz. A pessoa lava arroz para tirar aquele amido, né? O amido, aquela coisa branca. Só que o amido é o arroz. Então você perde nutrientes se você lava arroz, né? Outro erro é soprar bolo de aniversário. Um monte de criança em volta, soprando, soprando. Tanta gota de saliva, ainda pega aquelas velhinhas que acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Ainda pega aquelas bexigas, né? Coloca tudo em cima. Bexiga cheia de cuspe dentro, explode todo em cima do bolo, ainda fala que o bolo está molhadinho, né? Então, é coisa muito terrível que as pessoas fazem. Arear a panela também é outro erro muito grande. A pessoa acha que brilho é sinônimo de limpeza. Se fosse assim, a gente tem que tomar banho e passar cera para sair brilhando do local. Também não pode, se você arear uma panela, você pega uma panela de alumínio areada, depois de seca, você passa um pano, sai cinza. Aquilo é alumínio que vai para o alimento. Isso aqui está envolvido com Alzheimer, envolvido com Parkinson, né? Isso daqui é uma coisa bastante errada, né, que as pessoas fazem, né? Outra coisa de errado é jogar detergente direto na esponja, né? Você usa muito detergente, você quebra os utensílios, que para retirar o sobra de detergente é muito difícil, tem que enxaguar. Você perde muita água, contamina lençol freático, quer dizer, não tem nenhuma vantagem. Você pega 1 litro de água, põe numa travessa, coloca uma colher de sopa de vinagre e 4 colheres de sopa de detergente, você lava a tua louça inteirinha com essa solução. Enxágua fácil, não quebra, é muito mais lógico, né, você fazer uma coisa dessa do que estragar, né, do que arrebentar ou contaminar lençol freático, né? As hortaliças, elas têm que ser lavadas, têm que ser muito bem lavadas, higienizadas. Um erro que as pessoas fazem é pegar as hortaliças, por exemplo, e já chegar e ir lavando, né? As hortaliças, se você colocar na água na mesma temperatura, ela absorve água para dentro com toda a contaminação. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar, deixar na geladeira por 2 horas e lavar as hortaliças e as frutas frias. Frias. Depois você ou volta para a fruteira, ou então volta para a geladeira, mas sempre elas têm que estar frias, né? Uma outra coisa que as pessoas fazem de errado, por exemplo, é comer, experimentar frutas em supermercado, em feiras, achando que está boa. Você não vai trazer a fruta que você experimentou, né? E ninguém higienizou essas hortaliças lá, essas frutas que você está comendo. Então, não deve. Então, essas coisinhas aqui que eu disse, que na somatória vão te dar doenças alimentares, vão te dar intoxicações, e muitas vezes, justamente por ser hábito, você não imagina que errou, porque a tua avó fazia. O que eu falo fazer essas coisas erradas é você atravessar a rua de olho fechado. Não significa que você vai ser atropelado, né? Mas você está vivendo no risco. O perigo sempre vai existir. Você tem o quê? De minimizar risco. Olhar para os dois lados, atravessar na faixa, atravessar no farol, né? Então, você fazendo isso, o perigo vai continuar existindo, porém o risco vai ser pequeno.
fazendo tudo que eu falei a nível de cozinha, os perigos vão continuar existindo, porém os riscos vão ser pequenos. Você pegar uma intoxicação alimentar, uma doença alimentar, que é o que tem acontecido muito. A gente fala tantos casos, né? Só que quando você pega, que a gente sabe o risco e o perigo que está correndo. Que a gente fala de intoxicação alimentar, só diarreia, vômito, essas coisas, mas muitas vezes a intoxicação alimentar ela pode levar à morte. Né? No caso de botulismo, palmito, você tem que ferver por 20 minutos. Né? No caso de água contaminada com o vírus da cólera, que você perde quase 24 litros de água por fezes, né? por dia, se morrendo por desidratação. No caso de salmonela, por aves, ovos, você pode, uma semana com diarreia, você pode morrer por desidratação. Então, a coisa é bastante séria, gente, né? Bastante séria, não é somente uma diarreia, um vômito, a maioria é, tá? A maioria é. Mas você pode estar dentro de alguns casos que pode levar a problemas muito mais sérios. Anote aí algumas dicas do Doutor Bactéria. Não lave carnes nem o arroz, e as hortaliças só devem ser lavadas após serem refrigeradas. Na geladeira, alimentos ainda quentes, ovos longe da porta e nada de pregadores de roupa. Use pouco detergente diluído em água e nunca areie as panelas. Se o alimento caiu no chão ou está com formiga sobre ele, não coma. E se ficou com alguma dúvida, volte o vídeo para ouvir as explicações. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com o Doutor Bactéria pelo Instagram, @drbactériaoficial. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.